Alô amigos, aqui é Jim das Selvas, que finalmente resolveu se arriscar e vai publicar sua primeira After Action Report do jogo Advanced Squad Leader, utilizando as regras do Starter Kit 1, que, como vimos anteriormente, usa apenas regras simplificadas para infantaria. Se, por acaso, quiser se aprofundar um pouco mais nas bases desse sistema, siga o link. Esta publicação vem após cerca de 7 meses de estudo das regras do Advanced Squad Leader, além de muitas horas assistindo a vídeos de partidas e tutoriais, até o Jim se sentir mais seguro para fazer este vídeo. Nessa primeira partida, vou tentar tecer comentários das jogadas e do resultado delas, da forma mais didática possível. Aproveitem! Para iniciar essa publicação, escolhi o cenário S6, chamado Released from the East. O cenário é baseado no contra-ataque soviético ocorrido em dezembro de 1941, quando as forças alemãs estavam às portas de Moscou. Stalin já havia sido avisado pelo seu espião em Tóquio, Richard Sword, de que o Japão não atacaria do leste, o que permitiu a transferência de várias unidades para defender a capital. Dentre elas se destacou a que seria transformada na 9ª Guardas de Infantaria, contando com elementos nativos da Sibéria, portanto acostumados aos rigores do inverno russo, diferente dos alemães. E é com essa unidade de elite do exército soviético que vamos fazer frente à unidade de elite da SS alemã, a Das Reich. Bem, vamos ao mapa, que é absolutamente lindo, com overlay de neve que nos dá até um certo frio. Na interface do Vassal, encontramos uma série de ícones gráficos que vão permitir com que seja possível acompanhar a partida. Portanto, vamos a eles. Aqui temos a roseta com as fases do jogo, que, como vimos anteriormente, são 8 para o atacante, após as quais invertemos o marcador de jogada, passando então para as 8 fases do defensor, terminadas as quais invertemos novamente o marcador e avançamos um turno. Como podemos ver no marcador de turnos, esse jogo será uma partida curta, com apenas 5 turnos e meio, terminando com o atacante no início do 6º turno. Para acontecer, o jogo requer uma série de tabelas, que se encontram concentradas em um dos botões de controle, e vamos deixá-la na mão. Além dessas tabelas, vamos também deixar preparados o livro de regras, para dirimir as dúvidas eventuais, e o resumo das fases, para verificar se não estamos esquecendo de nada. Agora vamos inspecionar as tropas, começando pelos defensores, que vão ser os primeiros a serem dispostos no mapa. Estes counters são simplesmente um luxo. Essa cor de fundo negra cria o clima das tropas SS, que, diga-se de passagem, são elite, com um bom poder de fogo e alcance, além de uma moral de 8, o que é fantástico. Complementando o grupo, temos 2 líderes 8-0, 8-1 e um excepcional líder que é o 9-2. Além disso, vamos contar com uma metralhadora média e 3 metralhadoras leves. Já os nossos amigos siberianos também são de elite, com um bom poder de fogo e com um alcance ligeiramente menor que o dos alemães. Os soviéticos contam com bons líderes, 8-1, 9-0 e 9-1, além de contar com uma metralhadora média, 2 leves e uma carga de detonação. Muito bem, agora as notas relevantes para o cenário. Os meio-X's nos limites do tabuleiro são contados como um X integral. Ok. 2 e 3 não é muito importante. Nota 4, importante. Todas as edificações têm apenas um andar, o que é a regra do Starter Kit 1, o que facilita muito a vida do jogador novato. Essa nota é fantástica. Os soviéticos utilizam aquela roupa camuflada, e se utilizarem o movimento de assalto em terreno livre, não serão penalizados com um modificador de -1 no lançamento dos dados por estarem andando em terreno livre. Será possível para os soviéticos fazer uma reserva de tropas que vão entrar no jogo no 3º turno. Isso é bom, pois pode tirar o equilíbrio da situação. Nota 7, essa é mortal. As tropas alemãs, doutrinadas do nazismo, têm sua moral acrescida de 1 quando estiverem com a moral quebrada,
o que vai ser absolutamente fantástico na Rally Phase, tornando praticamente certo a possibilidade de retorno ativa, pois em uma série de lançamentos de dados, resultados de 9 ou abaixo tendem a ocorrer em 83% das vezes. Como condições de vitória, os soviéticos têm que conquistar pelo menos 2 dos edifícios marcados com o V. E, para os alemães, será impedir com que isso aconteça. Bem, vamos começar o jogo com a disposição inicial das tropas alemãs, conforme as instruções do cenário. Como parâmetro principal dessa disposição é que todas as unidades alemãs deverão ser dispostas em qualquer lugar ao sul da linha 9, ou seja, abaixo da linha 9, aquela com os X's marcados em azul. Muito bem, vamos começar o jogo com a disposição inicial das tropas alemãs, conforme as instruções do cenário. Agora começam as questões táticas. Vamos analisar inicialmente o mapa, que representa uma área relativamente grande de terreno, com cerca de 400 metros no sentido norte-sul e 1.400 metros no sentido leste-oeste. A primeira leva de tropas soviéticas vão entrar na área de batalha a partir do norte, os X's em vermelho. Com o número de unidades disponíveis para os alemães, que é de 9 esquadrões, não vai ser possível cobrir satisfatoriamente toda a área de entrada do mapa, com um volume de fogo suficiente para impedir um rápido avanço do inimigo, caso ele opte por concentrar suas forças em uma área restrita de entrada. Com isso em mente, a defesa do norte vai ser mais restrita, tentando cobrir as áreas mais próximas à edificação com V, próxima à entrada dos soviéticos, com uma defesa em profundidade voltada para o leste, o que vai proporcionar uma liberdade de ação para o inimigo, mas vai encurtar em muito a linha defensiva alemã. Vamos então dispor as unidades alemãs nas suas posições. A posição defensiva mais à frente será mantida apenas por uma unidade para impedir o livre trânsito do inimigo e fustigá-lo com alguns disparos quando ele estiver mais vulnerável, que será na fase de movimento. É esperado que essa unidade seja quebrada nos primeiros momentos da batalha, devendo voltar para uma segunda linha defensiva montada mais oeste, onde deverá ter seu moral recuperado com auxílio de um líder. O grande problema serão os reforços soviéticos que entrarão no terceiro turno e vão poder escolher se entram pelo norte, como os anteriores, ou pelo oeste, o que aumentaria em muito a frente da batalha e obrigaria a defesa alemã a se estender ao máximo para dar conta dessa nova invasão. Tendo esses fatores em mente, será necessário abrir mão de um dos edifícios, deixando totalmente sem defesas, concentrando os recursos alemães nos outros 2 locais com pontos de vitória. E o edifício escolhido para ser deixado sem defesas será o localizado no X D3. E este será o dispositivo alemão final para esta batalha. Vamos nos ocupar dos nossos camaradas siberianos. Inicialmente, serão separados 3 Multiman Counters, o líder 9-1, que é o melhor líder soviético, além de uma metralhadora leve, que deverão entrar como reforço soviético no início do turno 3. Em seguida, serão posicionados 3 esquadrões, acompanhados por um líder 9-0 e uma metralhadora leve, que vão iniciar no extremo leste e devem partir o mais rápido possível em direção das edificações ao sul. Com isso, pretendo estender ao máximo as linhas defensivas alemãs. Como nesta fase inicial não vai ocorrer nem a Rally Phase, nem a Prep Fire Phase, pois as tropas atacantes ainda estão fora do mapa, vamos iniciar com a Movement Phase, onde as tropas russas vão poder se movimentar. Como o cenário é curto, vou utilizar o counter CX, que vai permitir com que esse esquadrão, acompanhado por um líder, possa se movimentar por 8 axes, e não 6, que é o padrão.
Estas tropas, todavia, vão ficar exaustas, o que vai impactar no seu desempenho, e terão, dentre outras coisas, um +1 acrescentados no resultado dos dados dos seus ataques, até que sua fase de movimento no segundo turno de partida. As outras tropas soviéticas adentram o tabuleiro, protegidas da linha de visão das defesas alemãs, até que um esquadrão se desloca para uma área de floresta sob visão direta de uma unidade alemã. A unidade resolve fazer um disparo, iniciando finalmente a batalha. Neste momento vamos parar um pouco e analisar as variáveis. A primeira coisa a ser feita é determinar se existe uma linha de visão, sem obstruções, entre as unidades em questão, e neste caso parece que isso é claro. A segunda variável é o poder de fogo que a unidade alemã vai descarregar nos siberianos, que no caso é de 4, pois a distância entre esses carinhas está dentro do alcance ideal de tiro das armas alemãs, que tem um alcance de 6. A terceira variável tem a ver com o terreno. Neste caso, as forças soviéticas estão se deslocando pela floresta, o que lhes concede uma proteção de +1 no resultado final do lançamento dos dados. Os carinhas siberianos não se movimentaram em Assault Movement e terão acrescentado -1 no resultado final do lançamento dos dados, que é a penalidade que acontece quando o alvo do ataque não utilizou o Assault Movement. Portanto, vamos ter 4 Firepowers, aos quais vão ser acrescentados +1 pela proteção da floresta e subtraídos -1 pelo Non-Assault Movement. Teremos, enfim, um ataque de 4+0. Vamos colocar o counter First Fire no atacante alemão e lançar os dados. O lançamento dos dados dá o resultado de 8, para o qual não haverá modificadores. Consultado o resultado de um disparo de 4 Firepowers com resultado 8 nos dados, mostra que esse disparo não afetou as unidades soviéticas. Em seguida, é colocado um counter de 2 Residual Fire sobre os nossos caras siberianos, indicando que se alguma outra unidade do inimigo entrar nesse X, será atingido automaticamente por 2 Firepower. Como as unidades não foram atingidas, vão poder prosseguir a sua movimentação. Um outro esquadrão soviético adentra o tabuleiro. Desta vez, uma outra unidade alemã, que tem uma linha de tiro sobre esses caras, vai tentar disparar contra eles. Essa unidade porta uma metralhadora leve com 3 Firepower, além de 4 Firepower do esquadrão, com um total de 7 Firepower. Como não existe a coluna de 7 Firepower na tabela de tiro de infantaria, passamos para a coluna imediatamente à esquerda, que é a de 6 Firepower. A unidade soviética está se movimentando pela floresta, com um bônus de proteção de +1 acrescentados ao resultado final do lançamento dos dados, e declarou uma movimentação em Assault Movement, portanto não será penalizada com -1 do Non-Assault Movement. Então, o ataque será de 6+1. O resultado do lançamento dos dados é de 6. Acrescentados 1 pela proteção da floresta, teremos 7. Que verificados na tabela de tiro de infantaria, resulta em um Normal Morale Check. Ou seja, esta unidade será avaliada para ver se não houve quebra do seu moral causados pelos disparos do inimigo. O resultado do Morale Check foi de 7, abaixo do moral da unidade, que é de 8, e essa unidade passou no teste de moral. Vamos colocar o marcador de 2 Residual Power sobre a unidade soviética e o counter de First Fire sobre a unidade alemã. Não satisfeito com esse resultado, esta mesma unidade vai tentar um novo disparo. Porém, como esse tiro é o segundo disparo efetuado durante a fase de movimento do inimigo, é denominado de Subsequent First Fire. Utilizar o Subsequent First Fire implica que esse tiro só poderá ocorrer se o inimigo estiver dentro do alcance normal de tiro da unidade alemã, o que acontece nesta situação. Além disso, seu poder de fogo estará reduzido pela metade. Neste caso, só será possível disparar com o poder de fogo da unidade de infantaria, pois a metralhadora leve não manteve o seu Rate of Fire na jogada anterior. Para manter o Rate of Fire,
Para essa metralhadora, seria necessário o lançamento de 1 com o dado vermelho no ataque efetuado com a metralhadora, o que não aconteceu. Então será feito um ataque com a metade de 4, 2 Firepower mais 1 pela proteção da floresta. O lançamento dos dados dá como resultado 10, que resulta em nada, e cobrimos a unidade alemã com Counter Final Fire. Uma nova unidade soviética dentro do tabuleiro, sem utilizar o Assault Movement, e será atacada pela unidade alemã que já havia disparado o First Fire anteriormente. E vai atacar com Subsequent First Fire, reduzindo o Firepower pela metade, para 2 Firepowers, menos 1 pelo não uso do Assault Movement e menos 1 de penalização por estar se deslocando em campo aberto. Portanto, um disparo de 2 Firepower menos 2. Infelizmente, o lançamento dos dados foi de 10. Menos 2 de penalização dá um total de 8, que na coluna de 2 Firepower não resulta em nada. E o atacante é recoberto com counter de Final Fire. Agora, nervoso, o Jin vai jogar pesado e vai disparar com as unidades que estão com líder menos 2, com um disparo de 8 Firepower, pois não será utilizada a metralhadora, pois a soma dos Firepower seria igual a 11, 4 de uma unidade, 4 de outra, mais 3 da metralhadora. E 11 não existe na tabela de tiro, caída então para a coluna imediatamente à esquerda, que é a de 8 Firepower. Ou seja, a metralhadora não agrega valor ao disparo. E, caso o resultado dos dados for de 12, ela vai deixar de funcionar. Bem, então esse disparo será de 8 Firepower. Menos 1 pelo Non-Assault Movement. Menos 1 pelo deslocamento em terreno aberto. E menos 2 pelo líder. E o resultado não poderia ser melhor. Com o resultado dos dados de 4, menos 4, dá um resultado de 0, que, consultado na tabela de tiro, implica na destruição da unidade soviética e sua retirada do jogo. O resultado de uma dupla de números iguais nos dados, como esse 2 mais 2, implicaria um resultado chamado covering das unidades atacantes, com deslocamento do Firepower para a coluna da esquerda. Este efeito é anulado pela presença de um líder, o que foi que aconteceu neste caso. Vamos agora para a próxima fase, a Defensive Fire Phase, onde todas as unidades que não dispararam na Movement Phase vão poder fazer seus disparos nos alvos que escolherem. As unidades marcadas apenas como First Fire vão poder fazer mais um disparo, desde que as unidades inimigas estejam em um X adjacente ao seu. Caso contrário, não poderão disparar. No nosso caso, as unidades alemãs que tinham linha de visão para as unidades soviéticas já haviam disparado. E, portanto, não vão fazer mais nenhuma atividade nesta fase. Vamos então para a próxima fase, que é a Advancing Fire Phase. Nesta fase, todas as unidades soviéticas que não efetuaram disparos na Prep Fire Phase vão poder disparar contra os inimigos com a metade do seu Firepower. Antes, todos os marcadores de fogo defensivo e de Residual Fire são retirados do tabuleiro. O ataque será iniciado pela unidade soviética com 2 esquadrões de 4 Firepower cada um, num total de 8 Firepower. Reduzidos pela metade, farão um ataque de 4 Firepowers, acrescentados de um mais 3 no resultado final dos dados, por conta da proteção conferida pela Casa de Pedra. O resultado dos dados é de 5, acrescidos do modificador de mais 3, dão um total de 8, que cotejados na tabela de tiro, demonstram que o tiro não teve efeito. Em seguida, é feito o disparo pela unidade 458, com um disparo de 2 Firepower, mais 3 pela proteção da casa, com o resultado no lançamento dos dados de 8, sem efeito sobre a unidade defensora. Passada essa fase, vamos para a Root Phase, quando todas as unidades que tenham tido seu moral quebrado e que estejam em X adjacente a uma unidade inimiga não quebrada, devem se deslocar
em direção ao edifício ou floresta mais próxima em termos de fatores de movimento. Unidades com a moral quebrada que estejam em terreno aberto, sob linha de visão não obstruída e alcance normal de uma unidade inimiga não pinned ou exausta, com aqueles counters CX, também deverão se deslocar para áreas protegidas. A Root Phase talvez seja uma das fases mais complexas do jogo e será abordada com maior profundidade no caso da ocorrência deste evento nos próximos turnos. Como nesta fase não temos nenhuma unidade com moral quebrado, vamos passar para a próxima fase, que é a Advance Phase, onde todas as unidades atacantes, com exceção das pinned e quebradas, poderão avançar 1x. Existem algumas exceções para esta regra, mas são muito particulares e vamos abordá-las assim que surgir a oportunidade. Nesta fase é o momento em que é possível para o atacante se deslocar para um X ocupado pelo inimigo, dando início à próxima fase, que é a Close Combat Phase, onde as unidades irão se engajar em um combate mortal pelo espaço ocupado. Como não houve essa situação neste momento, vamos nos deslocar para a fase Rally Phase, onde a principal atividade será a tentativa de recuperar as unidades com moral quebrado. Outras atividades, tais como o conserto de armas que porventura tenham quebrado e a troca de armas entre as unidades, também poderá ser efetuada. É nesta fase que vai se iniciar a segunda parte desse turno, que será uma repetição desta mesma sequência de fases, agora pelo lado alemão. Vamos então mudar a face do marcador de turnos e nos preparar para a fase alemã da partida. Como não existem tropas com moral quebrado no tabuleiro, avançamos para a próxima fase, que é a Prep Fire Phase alemã. As unidades empilhadas com líder 9-2 resolvem disparar contra a unidade soviética que se aproxima perigosamente do esquadrão alemão mais avançado. Não irá utilizar a metralhadora leve, pois como vimos anteriormente, ela não agrega valor ao disparo, e caso o resultado dos dados seja um 12, deixará de funcionar. Portanto, o que temos aqui é um ataque de 8 Firepowers, com -2 pela presença do líder orientando o fogo. E o resultado nos dados é um brilhante 3. -2 do líder, temos um resultado final de 1, que verificado na tabela de tiro da infantaria resulta em um 2 Killing in Action, KIA, que significa que se houvesse um empilhamento com 2 unidades soviéticas neste hex, as 2 seriam eliminadas. Como só existe esta, é ela quem vai para o cemitério. Com isso, já são 2 as unidades do inimigo fora do combate até agora. O marcador de Prep Fire é colocado sobre a unidade, deixando a metralhadora descoberta, pois ela ainda não efetuou seu disparo. Neste ponto, vale a pena notar que as unidades que portam uma arma de suporte podem atirar com seu poder de fogo inerente, que no caso da unidade alemã em questão é de 4, e optar se quer utilizar também o disparo da arma de suporte ou não. Como nenhuma outra unidade alemã deseja efetuar o Prep Fire, então sigamos para o Movement Phase. Como já sabemos as principais vias deste avanço siberiano inicial, vamos nos movimentar de acordo com esses parâmetros. E a primeira providência é retirar a unidade alemã da vanguarda e movimentá-la para a retaguarda, onde já existe uma segunda linha de defesa preparada. A unidade empilhada com a Medium Machine Gun também vai se posicionar mais atrás, ficando assim menos exposta às unidades soviéticas de um grande empilhamento que avançam rapidamente sobre seu flanco. Neste movimento, ela fica sob visão de uma unidade russa, que vai tentar um improvável disparo, com 8 de Firepower, descontados mais 3 pela proteção da casa de pedra, -2 pelas 2 obstruções, que parece ser um pomar à sua frente, -1 devido ao fato da unidade alemã haver se deslocado em Non-Assault Movement. Portanto, será um disparo 8 mais 4. Recobrimos o atacante com o marcador First Fire e o dado é lançado, cujo resultado é de 7, mais 4 igual a 11, que na tabela do 8 Firepower resulta em um erro. Agora vamos colocar o marcador de Residual Fire no X do alvo do ataque.
Como vimos, esse marcador deverá equivaler à metade do Firepower do ataque, o que seria um marcador de 4 Residual Fire. Porém, como o disparo foi efetuado através de 2 obstáculos, que no caso é o pomar, será reduzido 1 Firepower para cada obstáculo. Desta forma, o marcador de Residual Fire no X atacado seria de 2 Residual Fire. E não, como o Jin colocou, 1. Desculpem-me pelo erro. Como o avanço daquele grande empilhamento sobre o nosso flanco representa uma grave ameaça, imediatamente é iniciado o deslocamento de unidades em direção ao objetivo naquele setor, com o líder 8-0 imediatamente seguido por um esquadrão portando uma metralhadora leve. Esta última unidade vai se deslocar no chamado Double Time, que vai permitir com que se desloque com 6 Movement Factors, ao invés dos 4 regulamentares. Mas, para isso, será recoberta com o marcador CX, ficando exausta, com todas as desvantagens inerentes, como visto no início do turno soviético. As unidades mais à direita do cenário serão mantidas como uma espécie de reserva, de forma a intervir imediatamente assim que o reforço soviético adentrar no tabuleiro no início do terceiro turno. Vamos manter o empilhamento com o líder 8-1 em sua posição atual, e enviar a outra unidade com a metralhadora leve em direção ao objetivo localizado mais ao sul. Finalmente, finalizando a Movement Phase, vamos avançar com um esquadrão para dar maior suporte para a linha de frente. Terminada a movimentação alemã, vamos para a Defensive Fire Phase, que é aquela na qual nossos camaradas siberianos, que ainda não foram marcados com o counter Final Fire, vão poder disparar novamente. Aparentemente, o empilhamento do líder 8-1 tem uma linha de visão para a unidade com a metralhadora média. Como isso não é certeza, após haver anunciado o disparo, vamos verificar se existe mesmo esta linha de visão. E realmente ela existe. A distância entre essas unidades é de 7 axes, ou seja, está acima do alcance normal do cara soviético, que vai poder utilizar apenas metade do seu poder de fogo, ou seja, 2 Firepower. A metralhadora média vai ser utilizada, e como vai atuar dentro do seu alcance ideal, vai contribuir com 4 Firepower, em um total de 6 Firepower, menos 1 pela orientação do líder e mais 3 pela proteção da casa de pedra, com um final de 6 mais 2. O lançamento dos dados resulta em um 5, acrescidos de 2 é um 7, que na coluna 6 do Firepower dá a sigla NMC, ou seja, um Normal Morale Check. Vamos lançar os dados para checar o moral da unidade alemã, e o resultado é um 6, inferior ao moral da unidade. Portanto, o seu moral permanece íntegro. Vamos colocar um marcador de Final Fire sobre a unidade soviética e o de 2 Residual Fire sobre o X atacado. Como nenhuma outra unidade soviética se habilita para o Defensive Fire, vamos para a hora da retribuição, a Advancing Fire Phase, onde os caras alemães não marcados com Prep Fire vão poder realizar seus ataques com metade do seu Firepower. E vamos começar com a unidade que acabou de ser atacada, aquela com a metralhadora média. 7 axes de distância, o esquadrão vai atirar com metade da sua capacidade, reduzida ainda pela metade devido ao fogo ser na Advancing Fire Phase, restando um Firepower de apenas 1. A metralhadora média vai atirar com 2,5 Firepower. Somando-se com um Firepower do esquadrão, será um total de 3,5 Firepower, que não existe. Portanto, cairemos na coluna menor, que é a de 2 Firepower. Portanto, será um improvável disparo de 2 Firepower, mais 3 pela proteção da casa de pedra. E o resultado dos dados é de 10, mais 3 é igual a 13, uma perda do disparo. Como nenhum outro cara alemão se habilita para disparar, vamos para a Rude Phase. Como também não temos, no momento, nenhuma unidade com moral quebrado e que precise se deslocar, vamos para a fase Advanced Phase, onde cada unidade alemã vai poder se deslocar por 1 X.
Em seguida, entramos na Close Combat Phase, aquela da luta normal pelo mesmo X, que ainda não aconteceu. E podemos então avançar para o segundo turno soviético com uma nova Rally Phase. Bem, amigos, com este último movimento, vamos encerrar esse episódio com um pedido de desculpas formal pelo episódio publicado anteriormente, com sérios problemas de edição, que espero ter equacionado nesta versão. Apesar de ser talvez a versão mais simples das possibilidades de se jogar o Advanced Squad Leader, alguns erros e equívocos vão ocorrer com certeza, que espero sejam apontados para que possamos corrigi-los e aperfeiçoar ainda mais a experiência desse fantástico jogo. Espero que tenham apreciado e que vocês fiquem bem e fiquem seguros. Namastê!